pessoal, muito boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui com todos vocês, dando sequência a esse nosso trabalho, de fazer essas conferências aqui em nosso espaço. O tema que nós escolhemos hoje, é o caminho do yoga. O yoga é um dos grandes legados da humanidade, uma das grandes ferramentas espirituais deixada para o ser humano, vinda da Índia, do Extremo Oriente, da Índia, sobre a cultura indiana. Vamos tentar entender o que significa o conceito de yoga, onde surgiu o primeiro conceito de yoga, e vamos tentar entender e ver como a yoga está hoje no mundo, na Índia, e no Ocidente, como ela veio para o Ocidente, como a yoga se transformou vindo para o Ocidente, como muita coisa que é boa do Oriente, quando vem para o Ocidente se estraga, polui, fica maculada, vira esporte, vira ginástica, vira uma coisa totalmente superficial, que é a característica do ocidental, ser uma pessoa superficial. Então tudo que ele vai trabalhar, ele vira superficial, vira um esporte, vira uma coisa, perde um pouco da sua essência primordial. E é exatamente esse conceito que nós vamos discutir aqui. Da mesma forma que o Kung Fu perdeu a sua característica vindo para o Ocidente, virou um esporte, virou uma coisa qualquer, perdeu a sua essência espiritual, muita parte do yoga também. Então é isso que nós vamos discutir hoje e nós vamos tentar focar o ponto central do verdadeiro caminho do yoga. Muito bem. Então vamos começar entendendo o que significa a palavra yoga. Tá? A palavra yoga, tecnicamente, significa do sânscrito união. Tá? Então, quando você pratica yoga ou está no caminho do yoga, na verdade, é errado nós falarmos assim, praticar yoga. Da mesma forma que é errado falar praticar tai chi. E da mesma coisa que é praticar Kung Fu. Na verdade, yoga e tudo isso que eu falei para você, você vive, você não pratica. É completamente diferente. É uma coisa que tem que estar com você 24 horas, você vive aquilo, você se incorpora aquele processo em você. Ou seja, eu vivo em busca de uma união, de uma integração, no conceito indiano, numa integração com Brahma, ou numa integração com Deus. Ou se nós quisermos ir mais fundo, como Deus está dentro de nós, com a integração com o seu eu superior. Olha lá, aquele palestra que nós falamos ontem, sobre o seu eu superior, com o seu eu divino. Então, na verdade, praticar, viver yoga, buscar o caminho do yoga é fazer um processo de retornar e entrar em contato com o teu ser maior, com a tua alma cósmica. Deixar que essa alma superior que está lá dentro de você, o Deus que está lá dentro de você, manifeste-se em sua vida. Ou seja, é um caminho de união, de integração com Deus. Ou seja, é um caminho que leva à iluminação. É o conceito de iluminação. Ok? Então, fundamentalmente é isso. Tá? Por que eu falei que yoga você não pratica, você vive? Porque, mais uma vez, nós podemos definir o conceito de yoga na Índia como sendo exatamente um negócio assim. Você imagina que a yoga é uma caixa preta, cujo objetivo é entrar desse lado um homem comum, e sair deste outro lado um ser iluminado. Um ser unificado. Ou seja,
perceber que você é conectado com o todo. Porque a nossa consciência encarnada, o fato dela vibrar numa frequência muito alta, faz com que nós vejamos a nós mesmos ou percebamos a nós mesmos como egos isolados dentro de corpos. Ou seja, nós nos vemos como um indivíduo isolado, vivendo e existindo apenas dentro desse corpo. Tá? O yoga quer mostrar, através de um processo muito grandioso, de um trabalho muito grandioso, que você é um ser divino e você está e sempre esteve conectado com a sua essência maior, com o Deus cósmico. Ok? Com Brahma. E perceber isso é a única questão. E como os mecanismos de percepção estão intimamente ligados à sua consciência e à frequência como sua consciência opera, como nós já discutimos isso em nossas palestras sobre física quântica, né? Nós criamos uma ideia de que a consciência, você associa uma frequência e uma energia, e o conceito de frequência, de consciência individualizada é quando a consciência vibra muito, tem uma frequência muito alta. A partir do momento que você faz uns exercícios, começa a mudar a sua vida, mudar seus hábitos, mudar seu jeito, sua consciência muda também. E aí vai proporcionar o que nós chamamos de uma baixar a vibração, baixar a frequência, e a sua consciência expande e você então percebe a conexão que você sempre teve e que você sempre foi. Você percebe a sua ligação com o seu eu cósmico, com o seu eu maior e com tudo que está ao nosso redor. Nós estamos conectados, nós somos um com Deus. Ou seja, aí nós vamos vivenciar aquilo que os textos sagrados sempre nos ensinaram, em teoria. Tá? Os textos sagrados, como a Bíblia, como os Vedas, sempre nos ensinaram essas verdades, mas isso sempre foi mental, intelectual, teórico para nós. Você ouve falar que é assim. Só que você não percebe isso em você. Tá? Então aí entra a yoga, entra o processo do yoga na Índia. Tá? E como surgiu esse processo do yoga? Se vocês se lembram muito bem, na palestra que eu dei aqui sobre o Bhagavad Gita, ou quem conhece o livro sagrado Bhagavad Gita da Índia, exatamente em cima do qual o Raul Seixas fez aquela música, Gita. Se você, por exemplo, nunca leu ou nem ouviu falar sobre o livro Bhagavad Gita, você não vai entender absolutamente nada a letra da música do Raul Seixas, Gita. Já começa por aí. Né? Então você vê que tem uma profundidade muito grande. Né? Certas músicas do Raul. Raul foi um estudioso desse lado esotérico da Índia, assim como os Beatles foi, assim como John Lennon foi, assim como grandes indivíduos da época, da década de 60, artistas da década de 60, foram buscar esse conhecimento esotérico, esse conhecimento oculto nos anais da Índia, nos anais dos Vedas. E o Bhagavad Gita, né, é um livro de uma epopeia chamado Mahabharata. Tá? É um texto histórico chamado Mahabharata, é uma epopeia, tá? De um reino, o reino dos Kurus. E um dos capítulos do Bhagavad Gita, dos Mahabharata, é o Bhagavad Gita, é a sublime canção do Mahabharata. Por isso que chama Bhagavad Gita, sublime canção do Mahabharata. É muito simples de entender. É como se você pegar a Bíblia, por exemplo, a Bíblia judaico-cristã, ela tem 80 e poucos livros. Certo? Ela é muito grande, é um compêndio enorme, muitos volumes. Tal. Os 4 evangelhos são 4 livrinhos curtos, muito curtos desse contexto maior. Vocês estão entendendo? Então quando você vai ler o Evangelho de Jesus segundo São Mateus, pega lá. Certo? O Bhagavad Gita é a mesma coisa. O Bhagavad Gita é um texto dentro da compêndio inteiro dos Vedas. Certo? Por exemplo, os 4 evangelhos só falam de Jesus, da vida de Jesus. Mas se você pega todos os tantos e outros textos que tem lá, é o livro de Daniel, o livro da Gênesis, o Pentateuco, sabe, milhões de textos. É muito sim, é questão de entender isso, onde está colocado as coisas. Né? Então, no Bhagavad Gita, nós fizemos uma palestra especial aqui sobre o Bhagavad Gita. Né? Quem quiser pode assistir essa nossa palestra em DVD. Essa palestra sobre o Bhagavad Gita e esse livro sobre o Bhagavad Gita
retrata o diálogo entre Arjuna, um príncipe, e Krishna, que para uma grande batalha, uma guerra civil que vai existir naquele momento, e vai dialogar com Arjuna sobre a vida. Então, durante todo esse momento, Arjuna conversa com um ser crístico, certo? Como se fosse Jesus. Hoje, para nós aqui, eu estou na minha vida, preocupado com um monte de coisa, de repente, Jesus para o tempo e desce para conversar comigo e ouvir todas as minhas lamentações, ouvir todas as minhas dúvidas e tentar esclarecer essas dúvidas para mim. É isso que acontece no Bhagavad Gita. E, na parte final do Bhagavad Gita, o Krishna vai, então, dar um jeito de tirar Arjuna desse ciclo kármico, desse ciclo de sofrimento e nascimento. E para isso, ele vai ensinar os primeiros toques do que Krishna vai chamar de yoga. Tá? Então o conceito de yoga aparece no Bhagavad Gita. Certo? O conceito de você levar o indivíduo, através de um processo, à integração cósmica. E ele fala assim, então vou ensinar para você, Arjuna, né, o caminho do yoga, o caminho da salvação, o caminho da integração, o caminho da união com Brahma, né, para que você possa sair dessa ignorância que você vive nesse mundo. Ele fala assim, fala bem claro. Tá? Então, veja bem, a origem do yoga, tecnicamente ou teoricamente, é uma origem divina, trazida por seres do espaço, trazida por mestres iluminados, trazida pelo próprio Krishna. Ok? Muito bem, então isso é yoga. Yoga é um processo, todo. Né? Aqui no Ocidente é muito comum, quando as pessoas ouvem falar em yoga, já associa a pessoa com aquelas posturas, perna na cabeça, esticar, não é verdade? Da mesma forma que as pessoas, quando ouvem falar a palavra Kung Fu, associam a quê? A pontapé, pá, vingança, morte, aquelas lutas de artes marciais de filme, não é verdade? E aí nós vamos mostrar que está completamente errado. Que não é assim. Como nós estamos falando que yoga é um processo, ao longo da história, foram surgindo na Índia muitos ramos de yoga, muitas linhas de yoga. Ok? Na Índia existem muitas castas diferentes, né? A Índia sempre foi muito dividida em classes sociais, sabe, em castas. Como a Índia é um país muito grande, a Índia é muito dividida, uma região muçulmana, sabe? Na antiguidade vocês viram, era muito complexo. Né? É como você chegar aqui no Brasil, achar que o nordestino é igual ao paulista, que é igual ao cara do Rio Grande do Sul. Não é, culturalmente eles são muito diferentes. E na Índia eles tinham até um pouco de etnias diferentes. Ok? Muito bem. Então o que acontece? Da mesma forma que no cristianismo nós vamos ter muitas correntes filosóficas, no Kung Fu nós temos mais de 500 linhas de Kung Fu registradas na China, diferentes. O yoga também, ao longo dos milênios e milênios na Índia, passou a desenvolver muitas linhas, muitas escolas. Eu vou citar aqui o cerne de umas 8 mais principais escolas que hoje existem na Índia e que é difundida para o mundo. Tá? Então, as linhas de yoga, né? Muito bem. Então, eu acho que a mais conhecida de todas aqui no Ocidente é a chamada Hatha Yoga. Né? A Hatha Yoga é a yoga das posturas físicas. Tá? É aquela que o indivíduo, né, curva-se, ok? Faz as chamadas posturas, ok? Entendeu? Senta, né? Vai fazendo os exercícios, cruza, vai abaixando, tem 1000 técnicas. Na nossa escola aqui a gente também ensina yoga, né?
Então veja bem, essa yoga postural ela é muito interessante. Como é que ela funciona? Como é que a Hatha Yoga funciona? A Hatha Yoga funciona usando uma técnica que é a seguinte. É a técnica da contração, você contrai firmemente uma certa região do corpo e depois relaxa. É só você fazer uma brincadeira aqui comigo agora, você faz assim, ó, faz assim junto. Esprema a mão com a maior força que você puder. E agora solta. Olha que alívio que dá quando você solta. Então, yoga é assim. Yoga é um exercício de contrair e relaxar. Quando você faz isso, você força a energia que está presa e estagnada a fluir. É como se você estivesse massageando e bombeando aquele ponto. Então, cada postura, quando eu faço assim, por exemplo, faço uma postura desse tipo, eu estou forçando, da mesma forma que eu fiz com a mão, eu estou forçando a costa. Ela força, trava e eu solto. Dá aquele alívio. Entendeu? Cada posição que eu assumo no yoga, eu faço uma contração e uma... Por isso no yoga não é importante como você chega na postura, nem como você sai dela, é só a postura. Né? Então, você que já viu um monte de postura de Hatha Yoga, ela vai trabalhar com essa contração e o relaxamento. Contração e relaxamento. Isso força as tuas energias movimentarem, aí você fica muito mais calmo, mais relaxado, menos tenso, menos nervoso. Isso equilibra as energias do seu corpo físico, equilibra os chakras. Então, yoga, essa parte da yoga, a técnica da yoga é muito importante. A Hatha é uma coisa muito boa mesmo. Tá? Só que chama yoga postural ou corporal. Só que é o seguinte, a verdadeira yoga, ela deveria vir acompanhada de um estudo de filosofia, de mudança de vida, mudança de princípio. Porque o fato de você praticar yoga, você está procurando uma integração cósmica com o divino. Tá? Esse é o princípio fundamental na Índia. A prática física é uma porcentagem do conceito yoga. Ela foi criada pelos mestres como parte importante para você relaxar, para você acalmar, para você poder meditar, certo? Para você poder se harmonizar mais, a frequência sua baixar mental, para você ter as experiências de estados elevados de consciência, para você perceber mais a conexão com o invisível e tal. Ah, muito bem. Mas o que acontece quando essa Hatha Yoga vem para o Ocidente? Como o Ocidente é um mundo materialista, é um mundo da matéria, quando a yoga vem para o Ocidente, ela vem com toda a sua superficialidade que é o Ocidente. Ou seja, a pessoa só pega a postura e vira uma ginástica. Então, se você vai numa academia de Hatha Yoga hoje, na maioria delas, nem todas, tem algumas que são boas. Depende do mestre, vai depender do professor. Tá? Você vai numa academia de Hatha Yoga, o cara passa 1 hora fazendo ginástica. E acabou a aula, muito boa noite, tchau para vocês, vai embora para casa. O cara fez uma ginástica. Para ele continua fazendo as mesmas coisas na vida, não tem nenhum princípio filosófico indiano, budista ou Bhagavad Gita, ele não faz nenhuma discussão filosófica profunda. É uma aula para a empresa, vou dar aula de yoga para a empresa. Por que o empresário contrata você, professor, para você dar aula de yoga na empresa? Porque os funcionários estão altamente estressados, altamente tensos, nervosos, deprimidos, e dizem os médicos que yoga é bom, que relaxa. Então vamos contratar o professor de yoga. Mas qual o interesse do empresário quando ele faz isso? O interesse do empresário é que você fique bom para produzir no dia seguinte, porque um cara tenso, nervoso, não produz, ele produz metade. O rendimento da empresa cai. Então, quando ele está contratando o professor de yoga, ele não está interessado no caminho espiritual, no despertar da consciência cósmica dos seus funcionários. Ele está interessado no rendimento, porque o funcionário tem que produzir mais no dia seguinte. Ele é uma máquina. O funcionário é uma máquina na empresa. Se a máquina começa a dar problema, dar defeito, não está rendendo o que deveria, está produzindo a metade, nós temos que consertar ela, tem que dar um jeito. Vamos chamar um cara para ensinar meditação, tai chi, yoga, para a empresa. Isso vocês nunca façam comigo, porque o dia que eu for na tua empresa, os seus empregados vão todos embora. Porque o meu discurso é outro, é como eu sou que nem aquele Chuantsu,
Nossos sistemas são diferentes, nossos princípios são diferentes, e não vai dar certo se você me convidar para fazer isso. Porque eu sou um anarquista. Né? Eu vou abrir a cabeça do seu funcionário e ele vai perceber que ele é um escravo seu. Né? Porque o meu discurso é para libertar as pessoas, não para escravizar a pessoa. Por isso que eu, Laércio, jamais vou me corromper. Vou dar aula numa empresa, vou dar aula de jeito nenhum. Se você quiser aprender comigo, você vai vir na minha escola, no meu ashram, e vai ter que aprender do meu jeito. Com os princípios filosóficos e espirituais que a gente sempre abordou, que é um princípio de transformação real. Nós vamos aprender a yoga clássica, do jeito que ela sempre foi na Índia. Este é o fundamento principal. Então a Hatha Yoga, além dela ter essa yoga corporal, ela acompanha um processo meditativo, filosófico, espiritual, muito profundo. Ok? Muito profundo. Lá, aqui não. Entendeu? Na Índia, para você ser um professor de yoga, você tem que ser um mestre. Um mestre. Aqui as pessoas em um ano aprendem as posturas de yoga, já vira instrutor, já vira professor. Mas não mestre. Esse mestre que nós estamos falando é a vivência, né? É a vida, é o amadurecimento, é a consciência de todo esse processo da vida, da existência, da busca. É todo o estudo filosófico, é o conhecimento profundo da filosofia indiana, da filosofia budista, de todo esse processo maior. Né? É uma vida, demora muito para você incorporar essas coisas. Muito bem. Então a Hatha Yoga ela é muito mais conhecida no Ocidente. É a mais difundida aqui no Brasil. 2. A Raja Yoga. Raja Yoga ou Yoga real. Raja significa real. Tá? Por quê? O que prega este caminho do yoga? A única prática que eles possuem profundamente é a meditação. Então a meditação é a prática fundamental do caminho do Raja Yoga. Eles acreditam que somente a meditação é o suficiente para você fazer essa conexão com o divino. Não precisa aquelas posturas de Hatha. Eles têm uma visão deles, você está entendendo? Tem um princípio. Tá? É claro que eles vão estudar a filosofia indiana, eles vão fazer uma série de coisas dos Vedas, mas basicamente o único princípio fundamental do Raja é meditação. É sentar, cruzar as pernas e meditar, e ainda com uma técnica de olho aberto. Medita-se de olho aberto. Fixa-se um ponto e fica de olho aberto meditando. Tá? O que eu estou fazendo é um resumo de cada linha, de cada escola. É claro que tem muitas coisas, né? Eu tinha um espaço em São Paulo e em Campinas, eu levava mestres de várias linhas de yoga da palestra, fazer vivência. Então já levei muitos mestres de Raja Yoga, mestres de Hatha, de várias linhas do yoga para todos os meus alunos conhecerem. É uma época que eu estudava de tudo, né? Eu queria aprender tudo que vinha na frente em termos de conhecimento espiritual. Muito bem, então Raja Yoga é um outro caminho do yoga. Tá? No Brasil tem muito, é muito conhecida a Raja Yoga no Brasil. Uma terceira linha é a Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga é conhecido no Brasil, a gente chama yoga devocional. Bhakti é devoção, caminho devocional. Esta é a yoga praticada pelos Hare Krishna. Tá? Então, quando você vê os Hare, né? O grupo dos Hare Krishna, ok? Eles não chamam Hare Krishna, certo? As pessoas costumam falar os Hare Krishna lá, a seita dos Hare Krishna. Não é a seita dos Hare Krishna. Não existe a seita dos Hare Krishna. Existe a linha do Bhakti Yoga. Você está entendendo? O Bhakti Yoga, eles são devotos de Krishna. Da mesma forma que qualquer linha aqui é devoto de Cristo. Certo? São tudo devotos de Cristo, oram a Cristo, pedem a Cristo, devotam a Cristo suas vidas. O Bhakti Yoga é o caminho devocional. O Bhakti, por exemplo, eles não fazem postura de yoga, eles não fazem nada disso. A linha deles é alegria, é cantar o mantra Hare Krishna, é vibrar,
é um tipo de mantra yoga também, tá? Chamado de mantra yoga, que vai ter também uma linha. E é devocional, ele canta, vibra o nome de Krishna, alegria, é todo um processo grande, né, que você tem que entender para ver o que é a Bhakti Yoga, né, o que está envolvido, quais os processos envolvidos nela, que é um caminho devocional. E super devocional, né? O cara larga de tudo, ele larga da vida, larga do processo e vai para o mosteiro. E vai para a vida. Você está me entendendo? Então esse é o yoga total da devoção. E eles têm um princípio muito interessante na Índia. Na Índia, vamos supor que você resolve escolher um mestre para seguir aquele mestre. Vamos supor que você escolhe a Bhakti Yoga, você escolhe Raja, você escolhe, sabe? Né? Vamos supor se você fosse no ashram do Osho lá. O Osho não é nenhuma linha de yoga, certo? É o Osho. Como no Sai Baba, eu quero ser discípulo do Sai Baba, eu quero receber sannyasi. Receber sannyasi, ou sannyasi, significa me tornar um discípulo, ser aceito por um discípulo. É como se você for batizado, tá? Naquela linha, naquela seita. O mestre aceita você e você passa por uma cerimônia de aceitação, ok? E sabe o que eles fazem com você, geralmente? Existem várias linhas que têm o seguinte costume, ele vai mudar totalmente você. A partir daquele momento que você aceitou ir para aquele caminho, então é muito legal isso, né? É muito legal porque psicologicamente funciona. Tá? Então veja bem, você é um ser comum, vem vindo na sua vida fazendo as suas coisas. De repente, nesse momento aqui, você resolve entrar por uma dessas escolas, seguir o caminho espiritual. Então o que o cara faz com você? Isso aqui vai ser um marco na sua vida. Daqui para cá, você vai ser outro homem. Vamos supor que aqui você era o Gaspar. Vivia como Gaspar, todo mundo conhecia o Gaspar desse jeito, né? Todo mundo. Depois disso aqui, se você voltasse no mesmo lugar, seus amigos não iam te reconhecer mais. Primeiro, eles iam mudar o seu nome. Uma coisa que os caras vão mudar é o seu nome. Eles botam outro nome em você. É engraçado, né? Eu uso esse colar meu, esse japamala meu direto, né? Então, eu ando com ele, e esse aqui é uma das marcas registradas dos indianos, dos movimentos Hari e tudo mais, dos Bhakti Yoga, né? Devocional. E muitas linhas, o Dalai Lama tem um desse aqui também, certo? Tal. Aí, quando eu cruzava com os Hari na rua, lá na Avenida Paulista, os caras chegavam e via eu com esse colar e falavam, oh, você também é devoto de Krishna? Eu falava, claro que eu sou devoto de Krishna. Eu sou devoto de Jesus, de Buda, né? Devoto do lalaísmo, né? Sou devoto de tudo. Eu estou aqui para devotar minha vida à espiritualidade. Aí, quando eu falava que eu sou devoto de Cristo, eles queriam saber qual que é meu nome. Mas não meu nome Laércio. O nome de mudança. Então eles têm os nomes indianos. Eles recebem o nome que o mestre dá. Você está entendendo? Najinampa, Najilá, sabe? Vai dando os nomes. Tem muito nome indiano que ele muda o nome do cara. Para um nome, vamos supor assim, um nome que tem a ver mais com sacerdócio. Certo? Aí o meu nome, para brincar com os rapazes, eu sou Mahalala. Ou traduzindo o grande Lalá. Ah, eu sou Mahalala, oh, muito prazer, tal. Os caras, os Hari aqui, já me enturmo, já fico no meio dos caras. E eu já tenho esse meu cabelinho meio raspado, meio caído, meio, né? Já no fim de processo, né? Então eu já sou um monge, sou um acólito perfeito, né? Você está entendendo? Então passo por Hari em qualquer lugar que eu for, né? É bom porque a gente vai lá, a gente come comida de graça nos Hari, lá é legal pra caramba. Esses os Hari aqui são muito gente boa. São muito gente boa. Eles têm, assim, costume, né? De todas as tardes sair levar comida para os pobres. Levar sopa, levar nas favelas, nos lugares. Eles têm um monte de coisa legal de distribuir prachada, que eles chamam de distribuir comida. E sempre com alegria, eles estão sempre cantando, dançando. E é engraçado, se você for na Avenida Paulista, lá e os Hari vier vindo, tudo pulando e cantando, quando ele passar perto de você, ele vai dar um docinho para você. Sabia? Ele dá uma balinha feita por eles mesmos, de comida indiana. É muito legal, muito legal. Eles sempre estão distribuindo coisas,
né? Vendendo os livrinhos do Bhakti Yoga, certo? Vendendo os textinhos dele, que é a sobrevivência do movimento no mundo, né? E aí, muito legal. Então é isso. Então, aqui eles mudam você de nome, certo? Dá um nome de Sannyasi para você, ele vai mudar teu nome. Aí, muitos vão raspar a sua cabeça. Vamos raspar a cabeça, certo? E vão te dar uma roupa laranja, no caso, né, de algumas escolas. Aquela roupa do Krishna, aquela roupa, tá, que eles usam, certo? Então, de repente, por que isso? Porque quando você se olhar no espelho, você olha no espelho, não é mais aquele Gaspar que tinha antes. É um cara totalmente novo, diferente, num processo e num caminho diferente. Então você não se identifica com aquele personagem mais Gaspar. Então, psicologicamente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Você pode notar, quando as pessoas vestem um traje, elas mudam muito, você já percebeu? Outro que você é um músico ensaiando e tocando na sua casa. Ah, tá legal. Mas a hora que você vai para um palco, você mexe uma roupa de apresentação, você é outro cara lá. Certo? Porque é o ritual, é toda aquela coisa que te envolve psiquicamente, psicologicamente. Você está entendendo? Pode ter certeza, você não se diria se você fosse fazer um show, chinelo de dedo, com roupa do normal que você vai todo dia lá, chegar lá. Parece estranho, você não entra no clima, você não cria aquela fantasia propícia. Então, os mestres indianos, eles criavam este método, certo? Para mudar você. E para que você tivesse consciência que a partir daquele momento você estava em outro caminho, você era outro ser. Era a morte de um homem velho e o nascimento de um novo. Você está me entendendo? Aí tudo muda. Tudo muda completamente. É a história que Jesus fazia muito isso. Jesus fazia muito isso com os discípulos. Se você perceber a história de Jesus, como é que ele foi, como na Bíblia, como nos Evangelhos, fala como ele foi resgatando cada um dos discípulos. Não é? O Pedro não era um pescador que estava lá, tinha a vida dele e tal. Jesus fala, agora você larga todo esse treco, aí você vai me seguir, você vai comigo. O nome de Pedro era Simão. Né? Agora eu vou te chamar de Pedro. Por quê? Porque agora, a partir de hoje, você tem uma nova vida, um novo caminho, um novo processo, você é um novo homem. Então vou mudar tudo na sua vida. Já vai começar pelo nome de batismo. Então isso é muito usado em muitas escolas esotéricas. Muitas. Quando você entra para o sacerdócio. Né? Você está entendendo? Então acontece muito isso. Então a Índia tem muito esse costume. Né? O Osho tinha esse costume, né? O Osho criou um ashram nos Estados Unidos, por exemplo, e as pessoas começavam a entrar no ashram, começavam a receber sannyas dele e mudavam de vida. Ele vestia aquela roupa laranja e tal, e acabava sendo um discípulo, sannyasi. Então, Bhakti Yoga é muito esse aspecto, né? Importante, legal. O 4. Uma linha chamada Jnana Yoga. A Jnana Yoga, né, o janaísmo, como você fala até na Índia, né, é, na verdade, a yoga intelectual. Ou seja, é um yoga onde o indivíduo estuda os Vedas. É um profundo conhecedor intelectual, espiritual dos textos sagrados, dos Vedas. Eu digo que tem muito estudo, muito conhecimento, e através desse intelecto, desse conhecimento integral, eles consideram isso um processo de yoga também. É como você pegar, você for um grande estudioso da Bíblia, estudar todos os detalhes, estudar todas as passagens, discutir sobre elas, tal, certo? Como o pessoal que estuda o Alcorão, fica lendo o Alcorão, né? Estuda o Alcorão, e você pega os judeus clássicos que ficam lá na Bíblia, tal, lendo, cantando aqueles textos, e ficam lá, né? Profundos estudiosos, tal, os cabalistas que estudam de um outro jeito a Bíblia, o Antigo Testamento, tal. Então isso seria um jhana. Certo? Tentar o contato com o divino através do conhecimento profundo dos estudos védicos, dos estudos, né, intelectuais. Como a física quântica. A física quântica, você vê, nós estamos estudando pra caramba, tentando encontrar ideias e conceitos que nos integrem ao divino. É um processo de yoga também, visto por esse lado. Tá? Quando a sua própria consciência admite
chega à conclusão que nós somos deuses, intelectualmente falando, né? E depois você se solta para a experiência mais consciente da coisa mesmo, né? Então, Jnana Yoga é uma yoga voltada a esse aspecto. 5. O Tantra Yoga, né? O Tantra é uma yoga muito pouco conhecida aqui no Ocidente, tem poucos não tem quase mestres no Ocidente para ensinar Tantra Yoga. Tá? Existem duas linhas de yoga clássicas na China, de Tantra, quer dizer, uma chamada da mão direita, a via da mão direita, e a via da mão esquerda, que eles chamam. Essa daqui, da mão direita, ela é muito parecida com a Bhakti, um pouco de Bhakti e um pouco de Raja de meditação. Tá? Eles têm uma linha que pratica muito essa linha chamada Ananda Marga, na Índia. Ananda Marga. Né? No Brasil tinha umas correntes Ananda, da Amanda Marga. Inclusive, eu trouxe até aqui em Limeira, há uns 20 anos atrás, monges dessa linha que veio da Índia fazer palestra, fazer tudo em inglês, nós precisamos traduzir, né? Aqui em Limeira, nesse meu espaço aqui na cidade de Limeira, na cidade de Campinas, quando tinha espaço, São Paulo, quando tinha espaço, o pessoal da Ananda Marga, eu fiz muita amizade com ele, e hoje praticamente em São Paulo, eles focaram em São Paulo o foco deles, né? Mas eles peregrinavam da Índia mesmo para divulgar o movimento deles. Mas o movimento deles eles são celibatários, não ligam para sexo, é uma linha de Tantra, mas não o Tantra sexual, é o Tantra assexual. Ok? E a linha da esquerda, essa linha da esquerda é uma linha que eu considero muito interessante e é que eu pratico, e é que eu ensino. Basicamente, esse Tantra Yoga é o meu livro aqui. O meu livro sobre relacionamentos afetivos, Tantra, Amor, Sexo e Espiritualidade. Neste meu livro aqui e no meu seminário que eu tenho um seminário com 7 conferências em cima desse livro. Tá? Onde eu vou destrinchar realmente todos os aspectos do Tantra Yoga da linha esquerda. No Ocidente, quem trouxe o Tantra Yoga para o Ocidente, mais abertamente, né, foi, que eu achei um dos modelos mais interessantes, foi o Osho. Tá? O Osho foi um dos mestres que trouxe o conceito de Tantra Yoga da linha esquerda, ou seja, da prática sexual mesmo, usar a sexualidade e a prática sexual como ferramenta de treinamento interior e ferramenta de manipulação das energias internas. Ou seja, é a única linha no mundo esotérica que permite profundamente com abertura o sexo. A maior parte de outras linhas, qualquer linha de yoga, que são celibatárias, Raja Yoga celibatária, Hatha Yoga também profundo os Hare Krishna são todos celibatários, sexo uma vez na vida só para reprodução, nunca mais, não por prazer. Os monges budistas são todos celibatários, né? Então é uma linha de sacerdócio que não o sexo é reprimido, ou é sublimado de um outro jeito. O Tantra de linha esquerda ainda é a única linha no mundo que eu conheço que usa abertamente o sexo livre, de uma forma bastante conceituosa, como um caminho esotérico, como um caminho espiritual. E o Tantra, além dele ter esse processo da sexualidade, ele vai ter, né, todo o processo, tem muita coisa da Hatha Yoga, das posturas da Hatha Yoga nele, incorporada, dos exercícios, tá? E principalmente trabalha com o despertar da energia Kundalini, através do controle do orgasmo, que é a técnica. Tá? Que a própria palavra Tantra significa controle. Então, é realmente uma linha que precisa ser muito compreendida e estudada pelo ocidental. O ocidental é muito preconceituoso sexualmente, ele não entende a sua sexualidade, nunca estudou a sua sexualidade, ele vive instintivamente a sexualidade cheia de poluições, né? Cheia de repressões, cheia de arquétipos da sociedade e da cultura completamente deprimente.
Então o Tantra visa mudar tudo esse lixo, retirar todo esse lixo cultural para que o indivíduo viva a sua sexualidade na totalidade. Eu considero o Tantra o caminho, olha que interessante, da yoga do prazer. Por isso que eu gosto dessa yoga. E essa yoga que eu pratico, que eu ensino e que eu discuto. E quem quiser conhecer profundamente esse meu trabalho na linha de Tantra Yoga, é o livro e é essa coleção de DVDs que eu tenho de 7 conferências sobre esse assunto em específico. Tá? Para o ocidental que vive aqui, eu considero esse caminho um caminho muito bom. Né? Porque às vezes é muito difícil para o ocidental se adaptar a um processo mais radical, vamos assim dizer. Uma mudança radical, né? Largar tudo e ir para o mosteiro e ser bhakti, certo? Tem pessoas que vai, gosta, curte, é o momento de vida dele mesmo. Tá? Vai fundo, eu sempre falo. Você tem que ir fundo em cada movimento para você entender e vivenciá-lo com profundidade. Tá? Então, a Tantra Yoga, quando bem trabalhada, quando bem estudada e compreendida, é um caminho espiritual bastante profundo. Ok? Muito bem. Continuando. Existe uma linha de yoga muito interessante, que é a Kriya Yoga. Né? Chamado de Kriya Yoga. Esta é uma yoga que no Brasil quase não existe. Entrou alguns professores, uma época, ensinando algumas técnicas, vem alguns conferencistas dos Estados Unidos para cá, tá? Mas essa yoga é uma yoga que foi trazida para o Ocidente, para os Estados Unidos, na década de 30, 40, 50, época do movimento hippie também nos Estados Unidos, que é exatamente do Paramahansa Yogananda. Foi o Paramahansa Yogananda. Um grande mestre moderno, um grande mestre contemporâneo. Certo? Tem uma energia esse homem, até a foto dele hoje, se você pegar a foto do Yogananda e colocar ele no teu quarto assim, ou colocar ele na tua casa, aquela foto irradia uma energia de bondade, de espiritualidade, de luz. Você vê a foto dele e você fica assim olhando. E você vê do mestre mais velho dele então, né? Você olha para os dois assim, puta, é uma serenidade, é uma espiritualidade ali, sabe? Que essa foto até ela cria no teu ambiente uma energia, sabe, positiva. Né? Às vezes você colocar aqueles pôster do Kiss, do Black Sabbath, cheio de caveira, certo? Aquela puta energia ruim que o jovem gosta de enfiar no quarto. Comece a experimentar mudar a vibração, fazendo esse tipo de mudança. Muda os seus ídolos. Né? Por isso que eu falo, quem é teu ídolo, eu te direi quem és. Quem é que você admira na tua vida? Quais as fotografias que você pega no teu quarto? É fácil você ver como é que é a vibração do ser humano, do ambiente onde ele vive. Né? Então, por isso que eu falo para vocês, essas forças são forças da luz. São forças de vibrações assim elevadas. Você coloca uma foto dessa no teu quarto, no ambiente, você cria, certo? Aquela velha história. Você entra na sala de alguém e vê uma foto enorme de Jesus, pô, você já dá um impacto, não dá? Psicológico em você. O cara já... tá. Porque é uma força espiritual, psíquica, psicológica. Você está entendendo? Então eu acho importante nós criarmos esses hábitos. Nos nossos templos nós temos coisas boas. Quadros legais, sabe? Objetos legais, vibrando energia boa. Eu já falei para você na palestra de radiônica e radiestesia aqui, que os objetos irradiam energias boas e ruins. Se você botar objeto ruim na tua casa, que irradia vibração ruim, você está lascado, você vai ser contaminado por aquilo. Os objetos irradiam energia radiônica, energia radiestésica. E você precisa saber usar roupa, saber usar símbolos no teu corpo e na tua cama. Você irradia isso, você vibra isso, são energias radiônicas. Ok? Por isso,
Nunca se esqueça, aquela máxima do filme O Segredo. Você é aquilo que você vibra e você atrai tudo aquilo que você vibra. E você se veste como você vibra, você curte a música, os ideais, os símbolos, todos que você utiliza na tua vida, reflete você. Né? Se o símbolo que você usa no teu peito é uma puta, uma caveira, você fica contente, feliz usando aquele treco, vai fundo. Você está entendendo? Né? Agora, você precisa sacar também o que é isso, psicologicamente, que energia irradia esse negócio. O que é isso? Você tem esse conhecimento do que você está fazendo? Eu vou tatuar um treco aqui no meu braço, vou ficar eternamente com aquela tatu. Tudo bem, vai fundo. Você sabe o que isso significa ou não? Você fez só porque achou bonito? Porque está na moda? Precisa tomar cuidado com essas coisas. Precisa tomar cuidado com o que você coloca em você, porque é aquilo que você vai irradiar e você vai vibrar. Né? Isso são yantras. Eu vou dar uma palestra aqui sobre yantras. Yantras são símbolos, são desenhos. Por que você acha que os caras iam fazer culto do Satã, desenhava estrela e tantas pontas no chão, fazia os rituais, tinha toda uma simbologia mística, uma roupa, a cor da roupa, o jeito. Né? Atrai. Você vai atrair, você vai criar símbolos. Assim como hoje, você quer ver que é um símbolo odiado, ninguém consegue usar esse símbolo mais? É o símbolo do nazismo. Né? Quem é que consegue olhar para esse símbolo e, né? Aqui no Ocidente? Só os, como é que fala, os skinhead, que amam isso. Você vê que tem gente, tem louco para tudo nesse planeta, né? Tem ser humano louco para tudo nesse mundo. Né? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com que roupa que você veste, que grupo que você faz parte. É complicado. Então a Kriya Yoga, vamos esclarecer. Paramahansa Yogananda, um grande mestre, ele tem um livro que eu gostaria que vocês lessem. Eu considero um dos grandes livros da humanidade. Certo? Eu considero um dos grandes livros da humanidade e que eu aconselho todo caminhante espiritual a ler esse livro. É um livro dessa grossura, se chama Autobiografia de um Yogi Contemporâneo. Ele vai contar a vida dele. O Paramahansa vai contar desde criança até a época que ele vai para os Estados Unidos e até o dia da morte dele. Paramahansa Yogananda é um cara, sabe como é que ele morreu? Né? É o seguinte, ele estava dando uma conferência nos Estados Unidos, numa universidade, seus discípulos da escola dele, tudo junto com ele. Terminou essa conferência, ele reuniu os discípulos e falou assim para ele, olha, a partir de hoje eu vou partir e não vou mais estar entre vós fisicamente. Minha missão já está terminada na Terra. Vocês concordam? Tudo bem? Tudo bem. Naquele jeito, naquele lugar, junto com os discípulos, ele sentou, cruzou as pernas e simplesmente foi embora. Só que tem um problema. Nenhum discípulo não sabia o que ia fazer com o mestre. O mestre sentou e não tinha aparência de morto. Ele estava corado, bonito. Só que chamava médico, não tinha coração, não tinha pulsação, não tinha nada. O cara morreu. Tecnicamente estava morto. Você acredita que passa um dia, 2 dias, 3 dias, o corpo não se decompunha em hipótese alguma e nem a cor perdia? Os caras não queriam enterrar o homem. Foram enterrar o homem 1 mês depois, do mesmo jeito que ele sentou e cruzou as pernas, sem nenhuma possibilidade. Aí ele foi queimado, ele foi cremado, certo? Mas ninguém queria fazer o funeral do homem. E isso deu notícia no Times, até na revista Time, nos Estados Unidos. Tem a matéria da Time que um fenômeno, o homem e cheirava perfume de rosas o tempo todo. Aquele perfume de incenso de rosas indescritível, não fedia. Isso nós chamamos de derradeiro samadhi. O homem que tem tanta espiritualidade que ele sai fora do corpo, saía a hora que queria, certo? Mas na última ele sai fora, ele mesmo puxa o cordão de prata e se despede e vai embora. E pode usar um poder ainda superior para fazer o corpo dele não apodrecer. Esse é o indivíduo que domina a morte. Ele não é um suicida,
Ele vai no mundo espiritual com os mentores em reunião decidem que acabou a missão na Terra. Então ele parte consciente, é a morte lúcida e consciente. É o abandono consciente da carne. Por lei superior, não é que você se suicidou, não. Isso significa transcender a morte. E é possível fazer isso. Por isso que esse fenômeno está muito ligado à morte de Jesus, à ressurreição de Jesus, ao conceito de ressurreição que é mal explicado no cristianismo. O Cristo, ele pode ter sido crucificado, patati, patatá, até automaticamente morto, vamos supor, na cruz. Mas será que ele morreu na cruz? Então tem uma lenda, a lenda da ressurreição. Por que a lenda da ressurreição? Porque no Oriente já existia muito esse conceito dos mestres dominarem sua própria morte. A morte não vê por um acidente, a morte não vê porque deu uma doença, não. A morte vem porque ele abandona conscientemente a matéria. Porque compreende que chegou a hora de sua partida. Isso é muito interessante. Então Paramahansa fez isso. Então ele tem um livro famoso chamado Autobiografia de um Yogi Contemporâneo. Tá? Vocês podem procurar que em qualquer livraria esotérica você vai ter esse livro. Esse livro já está na 1000ª edição. Né? E é fantástico. Se você quiser ter uma literatura boa na vida, leia este livro. Tá? Autobiografia de um yoga contemporâneo. Porque a gente ouve muitas histórias de mestres de 2000 anos, 300, 500, né? Mas não é de alguém agora vivendo com você, convivendo, que é um grande mestre. E fundamentalmente a linha de yoga que ele pregava, que ele ensinava no Ocidente, era a Kriya Yoga, que é a yoga da respiração. Então, existem na Kriya Yoga muitos exercícios e técnicas de respiração. É sentar, cruzar as pernas e fazer uma série de técnicas respiratórias. Eles dizem que através desse controle do prana, do chi, você vai controlando toda a sua energia interna, a frequência cerebral, até você viver estados alterados de consciência e transcendência. Apenas controlando a respiração. Fazendo umas técnicas chamadas pranayama, respirações, controle, técnicas, abdômen. Existe uma série de exercícios técnicos de respiração, mas é só respiração. Não tem a postura da Hatha Yoga, não tem. Ok? É uma linha voltada a um centrar mesmo, a uma concentração profunda e usar técnicas. Tem hora que você fecha uma narina, tem hora que você solta outra. Tem uma série. Exercícios muito interessantes. Então, para vocês compreenderem mais esta linha da Kriya Yoga, eu aconselho vocês, leiam a vida do Paramahansa Yogananda. É um dos livros maravilhosos da vida de um homem que ensina a espiritualidade de uma forma muito bonita. Foi um livro muito importante na minha vida, por isso que eu estou indicando para vocês. Ah? Eu quase nunca indico o livro aqui, eu só indico os clássicos, né? O Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, certo? Você lê a Bíblia, lê o Alcorão, vai ler todos os livros sagrados. Mas esse livro é muito importante. Tá? Para quem quer conhecer a espiritualidade indiana, como é que o processo, como os homens eram muito elevados na Índia. E pessoas que eram realmente pobres, simples e humildes. Mas tinha uma elevação espiritual, né, sem precedentes. Às vezes você vê um mestre indiano, por exemplo, simples, humilde, andando lá, velhinho, com bengalinha, certo? Você não dá nada para aquele homem. Aí você olha os Estados Unidos, aquela pomposa, o astronauta, o cientista, tudo lá, aquela alta tecnologia indo para as estrelas. Você não sabe o que aquele velhinho sabe.
Aquele velhinho já foi para sistemas solares distantes, outros mundos, outras estrelas, visitou planetas habitados pelo universo. Ele está ali andando com a galinha dele, barbinha simples, pô, aquela roupinha simples. Certo? Não aparece na Globo, no noticiário, não está na mídia. É exatamente porque aquele homem cresceu espiritualmente. Não foi o ego dele que cresceu, nem a parte externa dele que ficou visual. É o espírito que se elevou. A ponto de estar pouco lixando para o resto do mundo. Ou seja, ele conhece o que o resto do mundo é e por que o resto do mundo vive assim. Ele conhece as leis. E sabe qual é a missão dele na Terra. Você sabe qual é a sua missão na Terra? Eu vou fazer uma palestra aqui, vocês podem já ficar atentos. O tema é: qual a minha verdadeira missão aqui na Terra? Você sabe qual é a sua? Nós vamos conversar sobre isso nessa palestra. E vamos falar de uma outra linha, também conhecida aqui no Ocidente, que é Mantra Yoga. Né? Mantra Yoga. Então, Mantra Yoga. O Mantra Yoga é exatamente cantar, produzir sons especiais, tá? Músicas especiais, sequências especiais de sons, com o intuito de fazer o quê? Fazer todo o seu campo físico, olha, é o campo físico, emocional, mental e espiritual, todos esses corpos entrarem em ressonância com a frequência mântrica que você está produzindo. Né? Então, o pessoal do Mantra Yoga canta demais o Om. E vão cantar muitos outros. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Então esse é o mantra. Como você canta ele, melodicamente na harmonia pode mudar. Por exemplo, o Hare Krishna, por exemplo, você pode cantar só assim, ó, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ou pode botar uma harmonia. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Pode botar um tom maior, um tom menor, sabe? Você pode fazer uma harmonia melhor, pode fazer um rock, pode fazer um baião, um samba cantando Hare Krishna, pode tudo. Né? Os indianos dão risada quando uma vez eu fui com eles lá, né? Lá eu falava, vem aqui que eu tenho uma nova versão do Hare Krishna, que ensinei eles a cantar Hare Krishna em forró, em samba, em baião, chachado, eles adoraram. Porque já estavam muito cansados de tocar sempre aquela mesma musiquinha, daquele mesmo jeito, né? Falavam, vamos mudar esse negócio aí, vamos botar uma outra harmonia nesse trem aí. É muito interessante. Então é isso. Então a Mantra Yoga é você produzir sons, vibrar o seu ambiente com música, sons especiais, mantras raízes, que são mantras de monossílabos, né? Uma sílaba apenas, ou cantar sequências mântricas de som que não tem tradução. Né? O cara pode cantar assim, ó, Om Naila. E os indianos dizem que o segredo dos mantras tem mantra para tudo. Tem mantra para você despertar, por exemplo, sucesso, atrair dinheiro, até atrair namorada, vamos brincar assim, né? Mantra para tudo, mantra para saúde, mantra para curar doenças, mantra para harmonia, mantra para o que você pensar, ele vai achar uma sequência mântrica. E os mestres indianos dizem que você tem um nome sagrado mântrico, que é o seu nome cósmico. Você sabe qual é o seu verdadeiro nome? O nome que você tem e todo mundo conhece você fora da matéria? Porque Gaspar não é o seu nome. É o nome desse corpo que é dado pela sua família. Mas é o nome do seu espírito. Como que se chama o seu espírito? Cósmico, aquele eterno.
Eles dizem que este mantra, este som associado ao seu nome cósmico, se ele for pronunciado, você nem quer saber o que acontece. Então, quando você é iniciado no mundo espiritual, o teu mentor, o teu guia espiritual, ele passa esse mantra seu para você. É o seu nome cósmico. É aquele código. Se alguém lá no astral vibrar esse nome, você sente aqui. É como se ele fosse um mantra de contato. Eu tenho, por exemplo, alguns mantras de contato. Por exemplo, alguns seres espirituais me deram um mantra de contato. Seres extraterrestres também me deram um mantra de contato. Se eu pronunciar o nome deles, instantaneamente, aonde eles estiverem, eles ouvem. Porque é quântico no espaço, essa vibração é quântica. Lembra que não tem distância? Né? O cara pronuncia instantaneamente, o outro conecta aqui. Porque é a frequência de contato. E essa frequência é um mantra. Então as pessoas podem entrar em contato com você chamando esse seu mantra cósmico. Aí é engraçado que você ouve um som que nem um telefonema, que pum, no seu cérebro, está vibrando o seu nome cósmico, está vibrando a sua frequência X. Você pode ficar atento que alguém vai falar com você. É igual o telefone, primeiro dá a campainha, né? Você, opa, alô, alô. Telepatia é assim também. Quando o cara quer mandar uma mensagem telepática para você, primeiro ele dá um toque. Onde você estiver, você sente aquele som dentro da sua cabeça. Parece um vibrar profundo. Você fala, alguém está me chamando. Aí você sai, fica num lugar mais tranquilo, aí vem. Aí a mensagem chega. Porque é tudo mântrico. No espaço eles dizem que tudo é mântrico, porque tudo é o quê? H vezes a frequência. Tudo é uma energia, tudo é uma vibração. Tudo pode ser traduzido como uma vibração. Né? Todas as células do seu corpo estão em vibração. Toda a energia áurica está em vibração. Então, se você acionar mantras específicos que entram em ressonância com essas energias, você ativa. Você mexe, você muda. Certo? Então, você pode produzir um mantra e matar uma pessoa. Provocar uma doença, provocar um desequilíbrio total nela. Sabe? Então, o mantra yoga é uma ferramenta ensinada pelos mestres para o indivíduo ir para o espiritual, para ele subir a sua energia, ampliar a sua frequência, entrar em ressonância com forças superiores. Tá? O que eu, Laércio, fiz? Eu passei grande parte da minha vida estudando muito. Praticando Kung Fu, praticando Tai Chi Chuan, praticando Yoga. E eu era um indivíduo que eu nunca estava contente. Eu queria ser um livre pensador, um livre buscador. Então eu ia buscar em todas as escolas aquilo que eu achava interessante. E comecei a reunir um monte de informação, um monte de coisa. E aí vou praticar um pouco disso, porque eu quero ver o que isso vai fazer em mim. E a partir do momento que eu comecei a ter os meus contatos direto com o plano espiritual, com meus guias espirituais, com os mestres, aí eu abri uma porta. Eu abri uma porta muito grande para aprender diretamente com essas forças, ensinamentos maravilhosos. E aí eu pude entender de um jeito diferente o que cada uma dessas linhas queria nos ensinar, onde ela queria nos levar, com as ferramentas que elas nos ofereciam. Então eu procuro entender as ferramentas boas que existem em cada escola. Porque às vezes, em algumas dessas escolas, tem umas coisas meio que não servem para mim. Você tá, por exemplo, tem muita coisa legal no Bhakti Yoga, no Hare Krishna, que serve para mim. É a alegria deles, é o jeito. Mas não me serve o celibato deles, por exemplo. Não me serve certas coisas que eles vivenciam, como eles vivenciam a coisa. Também não me serve. Então o que eu faço? Eu procuro fazer uma síntese daquilo que eu acho que é bom para mim. E absorver daquela cultura, né, aquilo que eu acho que é bom para mim. Tá? Então, fundamentalmente é isso. Então, a mantra yoga é uma coisa muito legal. Eu costumo praticar mantras sempre no meu treinamento interior. Usar mantras específicos e outra, usar sons específicos e músicas específicas na minha casa. Tem determinado momento que tem que ter música. Quando eu vou fazer uma prática espiritual, tem que ter música de vibração boa naquele momento. Né? E sempre acender um incenso na tua casa, cara. Incenso é primordial. É você mudar a vibração no perfume, no cheiro. A minha casa é tão interessante, minha escola é tão interessante que
de quando chegam os espíritos, nossa, eles enchem isso aqui de perfume. Começa a vir perfume de rosa, sândalo, tudo quanto é lado, e ninguém acendeu incenso. Às vezes você sai comigo no meu carro começa a cheirar sândalo, cara, começa a encher de sândalo, perfume, perfume, perfume. É. Você está entendendo? É o plano astral que se manifesta, irradia um perfume, uma força maravilhosa. Fala, os amigos estão aqui. Você sente a presença deles assim. E você está pensando que sou eu que sinto o perfume? Todo mundo sente o perfume de sândalo, de rosa. Fala, de onde vem? Você estou sincero? Fala, não. É forte. Quando eles entram no teu quarto, então vem aquele cheiro, aquele perfume. Vai embora, aquele perfume não sai, fica 2, 3 dias aquele cheiro impregnado. Isso é energia impregnada. Eu falo para você, então você pode impregnar o seu quarto de uma energia boa, ou você pode botar a fotografia do Black Sabbath lá, o pôster, e achar que está ótimo, está uma maravilha. Né? Só um minutinho, vem cá, meu filho. Que papai, deixa a menina aí, meu filho. Esse aqui, o meu menino estava fazendo arte aqui enquanto eu estava dando palestra. Né? Esse aqui faz yoga naturalmente, né? É todo solto, todo tranquilo, não tem tensões acumuladas, né? Não tem estresse. Nós aprendemos com ele é o mestre na história aqui. Por isso que os mestres sempre observavam os animais, né? Para criar posturas de yoga, para criar, né? Você vê que na yoga, quem vai fazer Hatha Yoga, por exemplo, todas as posturas têm nome de animais. É a postura da serpente, né? É a postura do leopardo, a postura do tigre, é a postura do macaco, sabe? É a postura da lua, né? Do sol, saudação. Então tem toda uma ligação com a natureza mesmo, né? Com a vivência. Porque eles são os nossos exemplos, né? Certo, negrinho? Então vê se fica quietinho, não vai fazer arte. Então, agora nós vamos para uma outra linha que é meio interessante, muito pouco conhecida aqui no Ocidente, né? Mas eu achei de falar dela também, porque é uma linha chamada Karma Yoga. Karma Yoga, ou seja, o que é o Karma Yoga? Você entender exata e fundamentalmente a chamada lei do karma. Na Índia, a Índia é um negócio muito engraçado. Quando você pensa nessa lei do karma, a visão que os indianos têm da lei do karma. Então, na Índia você tem uma divisão de classes muito clara, lá, que eles chamam de castas. Né? Tem a casta real, que aqui está os de elite, tem uma mais rica e assim, tem até mais pobre, a classe mais pobre, plebe. Então, veja bem, se o cara nascer exatamente aqui, nessa classe mais pobre, tá? E o outro nascer nessa classe mais rica, o cara fala, é o teu karma. Sabe? É o teu momento de vida, de você viver uma experiência aqui. Pode ter certeza que na roda de Sansara, segundo eles veem, numa vida anterior você nasceu aqui. Entendeu? Então, por isso, muitos dos indianos não fazem nada para mudar isso. Eles não fazem nada para mudar a sua condição de vida. Eles falam, é o meu karma. Eles acabam aceitando aquela condição, certo? De viver daquele jeito, naquela família, sob aquelas condições, e vive a vida inteira trabalhando, vivendo. É meu karma, eu nasci aqui, eu tinha que vir aqui, me botaram aqui, e aqui que eu vou viver e aprender o que eu tenho que viver, vou morrer aqui. Eles têm essa visão muito simplista da coisa. Eles não começam a criar, não, eu vou conquistar, porque eu vou fazer, porque eu vou sair daqui, vou... Falam, não, por que eu vou fazer isso? Se fosse para eu fazer isso, se minha missão fosse fazer isso, eu já nascia lá. Se eu fosse para conquistar um palácio, conquistar um reino, eu já nascia lá, já tinha me posto lá dentro. Eles têm uma visão muito, vamos supor assim, natural da vida. Eu estou aonde eu deveria estar, eu nasci onde eu deveria nascer. E vou viver onde eu deveria viver. Onde foi programado karmicamente para o meu viver. Então, isso é um jeito de você pensar o karma seu na sua vida. Para você entender as relações também, aí acontece um negócio muito louco, sabe? O cara que está aqui, numa casta mais alta, ele nem liga para esse cara que está nessa casta mais baixa, não está nem aí. Quando passa perto do cara, fala, o teu karma, meu, se vire.
É um jeito que a Índia tem de viver essas diferenças muito grandes. O Ocidente não aceita essa visão, né? A nossa religião quer igualdade e qualidade entre os homens, certo? Mas no fundo, você já viu nossa sociedade capitalista aqui no Ocidente? Não é idêntica? Não tem os pobres lá embaixo e os ricos lá em cima? Desde quando os ricos se preocupam realmente com os pobres? Nunca. E pode notar que como essa aqui é uma maioria, vai ser muito difícil você construir uma sociedade capitalista onde todos que estão aqui vão viver nessa condição. Não existe. O sistema não permite que isso aconteça. Então, karmicamente, sempre vai existir essa massa aqui embaixo. Agora, você pode aceitar ou pode ficar brigando contra isso. É complicado entender essa visão. Porque o indiano ele pensa assim, essa karma yoga. Se eu nasci aqui, se eu curtir viver uma boa aqui, viver com o pouco, mas viver e passar e viver essa experiência, que legal. Agora, para que eu vou querer fazer um puta do esforço para chegar lá? Quantas pessoas eu não vou ter que matar? Quanto eu não vou ter que destruir? Quanto eu não vou ter que vencer? Quanto eu não vou ter que me esforçar, que nem um louco, para chegar lá? Aí o cara fala, tá bom viver assim mesmo. Ele vive daquele jeitinho simples dele, tranquilo, aceita o karma. Você está entendendo? É um jeito de viver. De não entrar em conflito com o sistema, com a sociedade que está montada aí desse jeito. Né? Porque se você quiser o poder, o que você vai ter que fazer para chegar no poder? Né? Você vai ter que se corromper. Você se lembra aquela história do Chuanço, que eu contei para vocês aqui sobre a lama dos pântanos, da tartaruga? Né? Então. A história é que Chuanço foi convidado pelo rei para ser primeiro-ministro, ministro da Justiça no Palácio Real, ele não aceitou. Porque ele ia falar, eu prefiro ser um cara simples aqui, vivendo harmonicamente, do meu jeito, do que ir lá. Né? Me corromper para viver de um jeito que não sou eu, vestir uma fantasia que não tem nada a ver comigo, botar um terno e gravata que também não tem nada a ver comigo. Vocês nunca vão me ver de terno e gravata. Porque eu acho a roupa mais ridícula que inventaram na face da terra é terno e gravata. Eu acho. Primeiro, você está num país tropical, Brasil, 35, 40 graus, cara. Você acha que eu vou vestir um terno e gravata e sair para a rua com 35, 40 graus? Tem que ser muito doente mental para usar uma roupa adotada pelo europeu, que lá faz frio lá de zero. Aí você obriga o cidadão lá em São Paulo a ir para um fórum, uma idiotice de terno e gravata. Tem que terno e gravata no fórum, porque aqui tem que ser... vá comer coquinho, né? Para não falar outra coisa. O ser humano é muito doente, cara, é muito doente. Ele vive de imitação, ele imita os outros. Ele acha que cultura é vestir terno e gravata. Eu estou bem vestido, estou sério, sou um homem sério agora. Eu não, chinelo de dedo, havaiana é a melhor coisa que inventar no planeta. Né? Você está entendendo? Malha, então, e bermuda, nossa, uma beleza. Né? Você tem que viver em paz, curtindo a vida, feliz, solto. As roupas de um yogi é aquela roupa solta, leve, nada prendendo você, nada apertando você. Que o mundo já reprime você de tudo quanto é lado. Né? Imagina enfiar aquela puta gravata apertando meu pescoço, que eu morro. Eu falo, tô fora. Eu já dei um bico no sistema na minha vida para não precisar vestir essas fantasias que eu acho ridícula do ser humano. Por isso que foi legal o movimento hippie, né? O que o movimento hippie fez nos Estados Unidos? Deu um bico em tudo isso aí, né? Pegava aqueles puta símbolo da nobreza inglesa, que era o Rolls Royce, pintava de flor amarela, verde, azul. Que os Beatles fez, que chocava a Inglaterra, né? Tudo que os Beatles faziam chocava a sociedade inglesa, né? Chocava aquela cultura toda fresca, toda pomposa. Rei, porque o rei da Inglaterra, rainha da Inglaterra, a Lady Di. Vocês são muito idiota que ficar curtindo e enobrecendo esse tipo de gente. Vai fazer isso, por que você não faz a mesma coisa que o Chico Xavier? Por que o Chico Xavier não sai na Caras todo dia? Na revista Caras? Vocês ficam cultuando esses idiotas vazios que não tem nada para te oferecer, a não ser um monte de merda. Procura uma nova linha, um novo conceito, uma nova consciência em sua vida. Aí eu tenho certeza que você vai acordar.
Escolha um caminho de yoga. Escolha uma ferramenta para você vivenciar. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Mas você começa a mudar, né? Começa a mudar sua roupa. Cria um novo nome para você, você mesmo. Né? Agora eu me chamo tal. Mudei de vida, sou um outro ser. Sou vegetariano, mudei a minha roupa, meu jeito de ser, mudei de emprego, larguei da esposa, larguei de tudo, agora sou um outro cara. Agora eu estou zen. Agora estou no meu caminho, vivo do jeito que eu quero. Quem quiser gostar de mim vai gostar do jeito que eu sou. Eu jamais vou vestir uma roupa para agradar uma outra pessoa. Jamais vou fazer algo para agradar um outro indivíduo, uma cultura, uma sociedade. Eu vou ser do meu jeito, vestir as roupas que eu gosto, que eu culto, né? Fazer as coisas que eu gosto. As pessoas que gostarem vão ser meus amigos, vão ficar do meu lado. Simples. Aquelas que não gostarem, também não vou fazer a mínima, né, importância de estar sendo amigo dessas pessoas. Porque tudo é sintonia nesse mundo, né? Nós sintonizamos amigos, nós sintonizamos os seres da luz, nós sintonizamos as trevas. Isso depende de como você vibra, como você está querendo, né? Por isso, se você está escolher um caminho de yoga, eu conheço como você é. Se eu vejo um cara que faz yoga já há muito tempo, puta, a energia dele é muito diferente, a aura dele é muito diferente. Já você olha o cara você fala, esse cara tem muita coisa boa para oferecer. A própria energia dele emana. Eu sinto muito, eu sou um sensitivo, que eu sinto muito as pessoas, tá? Eu paro, olho a pessoa, já saco muito bem quem é quem. A energia dela já diz tudo, a aura dela diz tudo. Né? Então você sabe se você tem uma sintonia com aquela pessoa ou não. E tudo é vibração. Né? Você vai perceber que os meus amigos mesmo, que frequentam o meu espaço, que acompanham o meu trabalho, estão tudo nessa busca espiritual, na busca de uma transformação, na busca de um crescimento. Porque são essas pessoas que eu sinto que são importantes na minha vida. Agora, eu não vou me relacionar com pessoas que nada têm a ver com isso. Não é meu processo. Não tem nada a ver comigo. Né? Então, por isso, que quando você começar a realizar trabalhos profundos na sua vida, escolha uma linha de yoga, escolha uma linha de tai chi, uma linha de kung fu que seja espiritual. Mas não se conforme se você for numa academia, praticar yoga, e a mulher só dá um monte de exercício e não fala nada para você. E se perguntar uma coisa de, não sei o que é, não leu. Procura um bom mestre. Não um instrutor de yoga. Instrutor de yoga tem um monte por aí. Procure um mestre mesmo, que tenha um conhecimento filosófico, espiritual, tenha uma vivência de vida, certo? Que realmente vai poder te ajudar, vai poder te dar a semente de um processo interior. A yoga é uma das grandes heranças cósmicas da humanidade. E nós devemos cultivá-la como uma grande ferramenta do terceiro milênio. No terceiro milênio nós temos que usar essa ferramenta dos antigos, usar tudo que foi bom da humanidade do antigo. E tudo que for ruim nós vamos jogar fora, vamos botar no lixo. E vamos fazer uma síntese do conhecimento humano para criarmos a nova sociedade do terceiro milênio, a sociedade do espírito, baseada realmente no espírito. Nós vamos fazer uma revolução do espírito no terceiro milênio agora. Ao mesmo tempo que toda essa civilização vai estar numa decadência tão profunda, mas tão profunda, às beiras de um conflito nuclear, às beiras de uma das maiores decadências da história. Aí você vai ver de um outro lado o espírito crescendo. E nós vamos estar neste movimento que o espírito está crescendo. Nós não vamos fazer parte da parte do mundo que está entrando em decadência e conflito. Então cada um sabe aonde quer estar nesse momento planetário que nós estamos vivendo. Ou no caminho da luz, ou no caminho das trevas. Por isso que eu coloquei o nome desse nosso espaço de Caminho da Luz. Quem vem para esse meu espaço está querendo buscar e viver o caminho da luz. E tudo que nós oferecemos aqui é para servir a luz. Ok? Então, basicamente é isso que eu queria estar passando para vocês hoje, uma síntese e um resumo do processo yoga, para que você tenha uma consciência e possa escolher um caminho importante para a sua vida. Ok? Namastê, muita paz.
e até um próximo encontro. Namastê.